Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um cálculo para identificar a quantidade de novos clientes durante determinado período, beleza? Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil, tanto para você aplicar aí no seu escritório contábil, tanto também para você ajudar os seus clientes a fazer essa identificação, beleza? Então, ó, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e, principalmente, compartilhe essa aula com mais profissionais contábeis, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos à aula. Galera, primeiro eu vou mostrar para vocês quais tabelas que a gente tem aqui no nosso contexto que a gente vai operar nessa aula de hoje, beleza? Então, galera, a gente tem aqui uma tabela de calendário, tá? Que vocês já estão aí carecas de saber para que ela serve. Tem aqui também uma tabela de menção de cliente. Tem uma tabela de faturamento, uma tabela de gasto que a gente não vai utilizar. E eu já criei aqui para adiantar uma tabelinha de medidas, para a gente armazenar aqui os cálculos que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, só mostrando para vocês, só vou mostrar aqui as tabelas que, de fato, a gente vai operar nessa aula, tá? Que é a tabela calendário. Então, aqui a tabela calendário, eu tenho a data, tenho o ano, o mês, nome do mês, por aí vai. Tá uma tabela calendário aí bem completinha. E eu tenho também a nossa tabela de faturamento, onde eu tenho aqui a data de pagamento, tá? Tenho aqui o ID do cliente, tenho o valor que ele pagou e eu tenho aqui a categoria, que no caso é um honorário, né? Então, vamos supor aí que possa ser uma clínica, possa ser um escritório contábil, escritório de advocacia e por aí vai, tá? Então, vamos supor que essa empresa esteja nesse contexto aqui. Então, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Eu quero identificar os novos clientes. Ou seja, estou aqui no mês de janeiro, eu tive aqui uma quantidade de clientes que eu me relacionei naquele mês. Chegou aqui no mês de fevereiro, teve uma outra quantidade de clientes que eu me relacionei durante o mês. Eu quero saber o seguinte: qual cliente que está no mês de fevereiro e não está no mês de janeiro? Beleza? Outro exemplo. Estou aqui no mês de agosto de 2020. Então, tem aqui os clientes que eu me relacionei no mês de agosto de 2020. Eu quero saber quais desses clientes que estão no mês de agosto que eu nunca me relacionei em período nenhum anterior ao mês de agosto. Beleza? Então, é esse o cálculo que a gente vai identificar. Imagine um conjunto, né? Eu tenho lá dois conjuntos. Tenho lá o meu conjunto de clientes ativos, que é todos os clientes que eu me relacionei, e eu tenho lá um conjunto com os clientes que eu me relacionei naquele mês. O que eu faço aqui? Eu vou cruzar esses dois, lembra daquela aulinha de conjuntos, né? Eu vou cruzar esses dois conjuntos e vou identificar quais que estão na tabelinha do mês de agosto, que eu estou analisando, e não estão, nunca foram relacionados, nunca tive vendas em nenhum outro período. Beleza? Então, é assim que a gente vai identificar os novos clientes. Mas vamos ver isso na prática. Antes, pessoal, antes de fazer o cálculo de novos clientes, eu quero mostrar para vocês como fazer o cálculo de todos os clientes, né? Saber a quantidade de clientes ativos durante o período. Então, aqui na nossa tabelinha de medidas, eu vou vir aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida, beleza? Eu vou criar a nossa primeira medida, que vai ser clientes ativos. Esse é o nome da nossa medida. Que vai ser igual uma distinct count, tá? Ou seja, a quantidade de itens distinto da nossa F faturamento ID cliente. Mas, Diego, por que você não pegou o ID cliente, por exemplo, da tabela de cadastro de cliente? Porque lá na nossa tabela de cadastro de cliente é só o cadastro mesmo, tá? Então, eu não tenho como saber se aquele ID que eu tenho lá na minha tabela de cadastro, eu me relacionei no período X ou no período Y, por mais que as tabelas estejam relacionadas. Estou pegando da tabela de uma tabela de menção. Então, ele não vai me trazer esse contexto aqui, tá? Já pegando da nossa tabela de cliente, né, de faturamento, desculpa, pegando da nossa tabela de faturamento, eu vou ter exatamente aquele ID que eu me relacionei naquele período que vai estar lá na minha tabela de faturamento, beleza? E eu estou fazendo uma distinct count porque eu posso ter, aquele mesmo cliente pode ter apesar de que um escritório de advocacia, um escritório contábil, isso normalmente não acontece. Mas eu posso ter tido 2 pagamentos para aquele mesmo cliente, daquele mesmo cliente durante determinado período, beleza? Então, fiz aqui o cálculo de clientes ativos. Show de bola. Pronto, finalizamos aqui a nossa primeira medida. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, na página inicial e eu vou criar uma matriz. Vou criar aqui uma matriz, beleza? Aqui na nossa matriz,
eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar aqui o ano em linhas e vou colocar também o nome do mês em linhas. E vou colocar aqui em valores a nossa medida clientes ativos. Bola? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho porque tá ruim de ver aqui. Ó. Então, ó, vou colocar aqui em cabeçalhos de linha. Vou colocar um tamanho 14. Bola? Tamanho 14, cabeçalho de linha. E também aqui em valores, eu vou colocar também o tamanho 14, para a gente conseguir visualizar melhor. Então eu sei aqui que eu tive 33 clientes que eu me relacionei no ano de 2020 e eu tive 41 clientes que eu me relacionei no ano de 2021. Teve aí um aumento, né, de um ano para o outro. Aí aqui eu tenho selecionado por mês, ó. No mês de janeiro eu tive tive 12 clientes, né? Eu tive venda, né? Tive cobrança. 13 clientes que pagaram para mim no mês de fevereiro. Março tive 13 também. Abril tive 9. Teve uma queda grande em abril. Em maio também teve uma queda. Em junho já subiu um pouquinho. Em julho melhorou um pouquinho. E por aí vai, tá? Então eu tenho aqui os clientes que eu me relacionei. Só que eu quero saber os clientes novos, de fato. Por exemplo, vamos lá. Trazendo aí no contexto. Vamos supor que eu estou aqui no mês de janeiro. Tive 12 clientes no mês de janeiro. No mês de fevereiro, eu tive 13 clientes. Beleza? E aí, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que os 12 clientes que eu tive movimentação no mês de janeiro esteve também, pagaram honorário também no mês de fevereiro. Então, no caso, eu teria aqui, nesse exemplo aqui, somente um cliente novo no mês de fevereiro. Beleza? No mês de março, eu tive 13 clientes no mês de março. Beleza? Vamos supor o seguinte. Dos 13 aqui, são os mesmos 12 que eu tive no mês de janeiro e o mesmo 1 a mais que eu tive no mês de fevereiro. Então, aqui no mês de março, meus clientes novos seria 0. Botei aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui. Foi aqui, 0 no mês de março. E por aí vai, tá, pessoal? Eu quero exatamente esse cálculo. Agora, por exemplo, no mês de abril eu tive 9 clientes. Vamos supor que, na verdade, dos 13 clientes que eu tinha, saiu, sei lá, 5 clientes. Aqui, no caso, no mês de abril, eu tive, sim, 2 clientes novos. É esse o cálculo? Beleza? Então, por aí vai. É esse o cálculo que a gente quer fazer, tá, pessoal? Esse é o cálculo aqui que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, tem aqui os clientes ativos e agora a gente vai criar aí a nossa medida chamada novos clientes. Então, vem aqui, 3 pontinhos, nova medida, e essa medida eu vou chamar de novos clientes. Que vai ser igual ao seguinte, Vamos lá, vamos pensar. Lembra que eu mostrei para vocês, Eu tenho aqui uma tabela de clientes ativos. Vamos supor que a gente esteja aqui no mês de outubro. A gente esteja analisando o mês de outubro. Eu tenho no outubro de 2020, tá? Então eu tenho aqui uma tabela com todos os clientes que eu tive relacionamento do mês de janeiro, ao mês de setembro. Beleza? Tenho lá a minha tabela. E eu tenho aqui uma tabela, uma segunda tabela, somente com o mês de outubro. E eu quero identificar o seguinte, quais clientes que eu tive no mês de outubro que eu nunca tive relacionamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar essas duas tabelas. A do mês atual, do mês de outubro, e comparar com a tabela que eu tenho com os meses anteriores. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, vou criar a nossa primeira variável aqui, que vai ser a var. Opa, show. Eu acabei apertando tab aqui. Var clientes ativos. Vou colocar aqui clientes ativos. Tá? Mas, Diego, você tem uma medida que faz esse cálculo. Só que dessa vez eu não quero um cálculo. Eu quero que ele me retorne uma tabela. Então, como é que eu faço isso? Vou usar aqui a função values.
De quem? Da ID cliente do faturamento. Beleza? O que a função value fala? Ela justamente me traz os IDs distintos, só que ao invés de me contar esses IDs, ele vai me retornar uma tabela. Então tem aqui a nossa primeira variável, que é dos clientes ativos. Então tem lá a nossa primeira tabela, né? Vamos colocar assim. Outra coisa, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero identificar os clientes ativos até aquele período. Então, eu tenho que saber qual o período que eu estou. Então, eu tenho que colocar aqui uma data do meu contexto, né? Então, vou colocar aqui, ó, var data contexto. Texto. E vai ser igual ao seguinte. Vai ser igual a mínima data da nossa de calendário data, tá? O que isso aqui vai me retornar? Vamos lá, vamos ver na prática. Ó, vou colocar aqui um return. Retornar quem? A nossa data contexto. Só para a gente entender o que ele vai me retornar. Beleza, coloquei aqui o retorno. Eu vou jogar essa medida para cá. Só para a gente entender. Olha o que ele está me retornando aqui. Ó. No mês de abril, ele está me retornando 1º de abril de 2020. Ou seja, a primeira data daquele período. O mês de março está me retornando aqui, ó, 1º de março de 2020. E por aí vai. Tá? Então, isso que a data contexto vai me retornar. A primeira data daquele período que eu estou analisando. Isso vai ser importante porque eu tenho que colocar uma data de corte. Né? Eu tenho que colocar o seguinte, ó. Eu quero que você pegue o cliente até uma data antes dessa primeira data aí. Tá? Que é a primeira data desse mês. De bola? Agora é o seguinte, eu tenho que pegar a minha tabela dos meses anteriores. Né? Ou seja, vai ser uma tabela com todos os períodos, menos aquele mês que a gente está contabilizando para frente, né? Ou seja, tudo que vem para trás daquele mês que a gente está analisando. Tudo que vem para trás daquele período que a gente está analisando, tá? Então, a gente vai criar aqui uma nova tabela aqui, uma nova variável aqui, né? Que vai me retornar justamente essa tabela. Então, vai ser aqui, ó, var clientes antigos, pode ser, né? Ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, tá? Que vai ser igual ao seguinte. Nesse caso, eu não vou poder colocar a values pura, né? Por quê? Eu não quero analisar todo o contexto. Eu quero analisar até todos os clientes até uma data antes da minha data de contexto. Ou seja, tudo que vier antes da minha data de contexto. Então, para isso, a gente vai ter que usar uma calculate, só que não vai ser uma calculate comum. Por quê? Eu não quero analisar, eu não quero mudar o contexto de um cálculo. Eu quero mudar o contexto de uma tabela. Então, ao invés da calculate normal, a gente vai usar a calculate table para fazer isso. Beleza? Primeira coisa que a função calculate table me pede é o quê? Uma tabela. Qual vai ser essa tabela? Justamente aquela tabela que a gente fez lá em cima, né? Uma values da nossa ID cliente da F faturamento. Mas, Diego, você já não fez uma variável justamente com esse nome, né? Você já não fez uma variável com isso, com esse nome aí? Por que você está tendo que repetir a forma? Galera, a gente tem que entender o seguinte, variável ela é uma constante, tá? Ou seja, ela não faz um cálculo, ela faz o cálculo, mas o que tem dentro da variável é o valor que está dentro daquele cálculo, e não o cálculo em si, tá? Então, por isso que eu tenho que ter esse cuidado aqui e colocar de novo a velos aqui exatamente, tá? Só tô vendo aqui a minha colinha pra gente não esquecer de falar nada com vocês, tá? Beleza, fiz isso, só que eu quero o seguinte, ó. Beleza, você já tá me trazendo aqui a tabela de todos os IDs de clientes que eu tive relacionamento, só que eu quero que você analise todos em que a de calendário data é menor do que quem? A data do contexto. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai retornar a tabela de todos os clientes ativos, mas somente até uma data antes da nossa data de contexto, que é exatamente o primeiro dia daquele mês. Beleza? Então, fiz isso. Fecho aqui a minha função calculate table. Beleza? Fechei, né? Agora é o seguinte, qual é o cálculo
qual é a tabela que eu quero retornar, né? Eu tenho que retornar, porque eu estou aqui, eu já tenho minhas duas tabelas, eu já posso fazer o meu comparativo. Então, eu quero retornar o quê? Eu quero retornar justamente uma tabela em que traga o ID que não está, o ID daquela tabela do mês, né? Que não está na tabela de mês anterior. Né? Ou seja, ele vai pegar todos os clientes ativos e vai identificar somente aqueles que não estavam até o mês anterior, o mês que eu estou analisando, tá? Para isso, eu vou criar aqui mais uma variável que vai ser, pode ser var, deixa eu pensar no nome aqui, var clientes novos. Beleza? Var clientes novos. Que vai ser igual ao seguinte, a função except, ou seja, exceto de quem? A função except ela faz justamente essa comparação, ela identifica duas tabelas e me traz o que eu não tenho, o que é único, né? Comparando a segunda tabela com a primeira. Vamos recapitular. Ele pega aqui, eu tenho uma tabela 1 e tenho uma tabela 2. Ele vai pegar tudo que tem na tabela 2 e não tem na tabela 1, beleza? A função except ela faz basicamente isso. Então, qual é a primeira tabela que eu tenho que ver? É justamente a minha tabela clientes ativos, beleza? Clientes ativos. Comparar ela com quem? Com os meus clientes antigos, beleza? Para identificar justamente os novos clientes. Show de bola? Então, essa variável aqui, clientes novos, vai me retornar justamente isso. E o que eu quero retornar aqui? Eu quero retornar... Porque aqui ó, ele está me retornando uma tabela, certo? A except ela está me retornando uma tabela. O que eu quero retornar aqui é justamente uma contagem, uma count rows da minha tabelinha de novos clientes. Opa! Clientes novos, né? Clientes novos. Beleza? É isso que eu quero retornar aqui. Então, vou dar um Enter para a gente ver isso aqui, o que ele vai me retornar. Ó, visto que ele já mudou ali, né? Tá aqui. Então, aqui é o seguinte, ó. Ele me diz aqui que eu tive 33 clientes novos no ano de 2020. Obviamente que ele vai me dizer isso porque eu comecei no ano de 2020. Beleza? Só que aqui no mês, ó, ele já vai quebrando, ó, tá vendo? Ó? Mês de janeiro é o meu primeiro mês, eu tive os 12 clientes como novos, porque são os 12 primeiros clientes que eu tive. Beleza? Já no mês de fevereiro, ó, eu tive 13 clientes, sendo que um cliente só que foi novo, 12 foram antigos. Tá? Então, só tive um cliente novo em fevereiro. Ó. Em março eu não tive clientes novos, em abril eu não tive clientes novos, em maio eu também não tive. No mês de junho eu já tive 2 clientes novos. No mês de julho eu tive 3, no mês de agosto eu tive 9 e por aí vai. Ó. Aqui, agora no ano de 2021, ele segue a mesma lógica. Ó. Então, ó, ano de 2021, comparando com o ano de 2020, né, eu tive 15 clientes novos. Onde no mês de janeiro foi um cliente só, no mês de fevereiro 5 clientes e por aí vai. Então assim a gente consegue identificar a quantidade de novos clientes para posteriormente calcular, por exemplo, o custo de aquisição, calcular o LTV, enfim, fazer outros cálculos que eu posso até fazer para vocês aqui em aulas posteriores, caso vocês queiram ir. Então, ó, se vocês quiserem que eu mostre para vocês como calcular o custo de aquisição de cliente, o LTV, né, que é o Long Time Value, coloca aqui nos comentários que a gente grava uma aula sobre esse tema, beleza? Então, nessa aula, eu queria mostrar para vocês exatamente como vocês podem fazer para calcular novos clientes. Então, eu fui o mais detalhista possível, tentei botar de uma forma mais clara possível aí, para que vocês consigam fazer esse cálculo. Então, coloca nos comentários se você gostou dessa aula e se você quer que a gente tenha uma continuidade aí mostrando como calcular custo de aquisição de cliente, o CAC, né, como mostrar o LTV, entre outros cálculos aí. Beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.